Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de leitura dessa sexta-feira. E bem, hoje, sexta-feira, dia 20 de novembro, é comemorado o Dia da Consciência Negra. Durante toda a semana, nós vimos textos, nós vimos aulas explicativas que marcam a importância dessa data, o quanto é importante refletirmos sobre esse tema nessa data, não só nessa data, mas todos os dias do nosso cotidiano. É de merecimento grande, muito significativo que exista uma data de reflexão, uma data que seja possível trazer à sociedade a reflexão sobre os sofrimentos, sobre o racismo, sobre o preconceito que os nossos afrodescendentes, os nossos afro-brasileiros têm sofrido no decorrer da história. Portanto, nada mais significativo que eu trouxesse para a aula de leitura hoje um texto para fecharmos a nossa semana da consciência negra falando sobre esse tema, fazendo uma reflexão sobre esse tema. E eu trouxe para vocês, e nesse momento eu convido para que todos peguem em mãos a folhinha que tem o texto, a interpretação textual. Eu trouxe uma leitura mais informativa. Esse texto, ele traz informações sobre a escravidão, ele traz uma reflexão mais sobre a vida do afrodescendente e não apenas sobre o Dia da Consciência Negra. Então, nesse momento, eu convido que você pause a sua videoaula e realize a leitura primeira, uma leitura individual e reflexiva, se possível. Faça essa leitura oralizada, fale em voz alta o que você está lendo, porque aos poucos nós vamos acrescentando ao nosso vocabulário novas palavras. E oralizar, falar essas novas palavras, esses novos textos, nos ajudam muito no crescimento do nosso vocabulário. Então, nesse momento, você vai parar a sua videoaula, vai fazer a leitura. E depois da leitura, você despausa e volta para darmos continuidade à nossa aula de leitura, tá bom, meu querido? Então, vai lá, que tia Viviane está te aguardando. Então, meus queridos. E esse texto, ele traz aí, de início, um pequeno argumento, que diz o seguinte: na escola, Mariana aprendeu que os negros vieram lá da África. Vieram como escravos. Como era a vida dos negros no tempo da escravidão no Brasil? E, em seguida, nós temos o nosso texto, que nos trazem várias informações sobre como viviam os negros, como era a vida deles no tempo da escravidão no Brasil. Nós temos as informações que não são primeiras, que nós já estamos estudando na nossa disciplina de história, que eles vieram como escravos nos navios negreiros, vieram da África a partir do ano de 1530. Nós também temos a informação do texto aí, onde eles começaram a trabalhar, serem escravizados. É um texto com poucos parágrafos, mas muito informativo, que nos atualiza, nos situa sobre como era a vida dos escravos, como foi que eles chegaram até aqui. Por mais que nós já saibamos, esse texto traz uma noção maior dos sofrimentos que foram causados, da violência que foi causada aos nossos afrodescendentes, aos nossos afro-brasileiros. Nós vemos aí também no nosso texto a importância que o herói negro teve para vários escravos fugitivos. Quando eu falo do herói negro, eu relembro o nosso texto estudado na nossa aula de história dessa semana e falo de Zumbi dos Palmares, que foi o fundador, o herói fundador, um dos heróis fundadores do Quilombo de Palmares, que durou por muitos anos e
abrigou vários escravos fugitivos. Então esse texto ele nos traz aí várias informações. Ele nos ajuda a nos situar e pensarmos mais, trazermos ao final de toda essa semana, de todas as discussões que nós tivemos, uma reflexão sobre esse dia, que a memória dos nossos afrodescendentes precisa ser lembrada, precisa ser respeitada, porque, afinal, o preconceito, ele não deve existir no meio da sociedade. Nós precisamos viver unidos e essa união só acontece a partir do momento que nós percebemos que nós somos frutos de uma mistura de raças e nós somos felizes assim e temos que respeitar as nossas diferenças e que os acontecimentos do passado não se repitam no presente e muito menos no futuro. Então, pessoal, finalizando essa reflexão da nossa aula de leitura, vocês vão fazer aí a interpretação textual que está de acordo com o texto. Então, façam a releitura, se possível, para que vocês respondam de acordo com as informações do texto, a interpretação, a atividade de interpretação textual. E finalizando, você vai me mandar o feedback, o resumo geral, o retorno do que você respondeu, tá certo? Do que você colocou na atividade. Temos aí um pequeno desenho ao lado que vocês também podem colorir da forma que vocês acharem melhor. E assim eu finalizo a nossa semana de aulas, mais uma semana de aula concluída, mais uma semana onde refletimos muito, falamos muito sobre esse tema e que nós possamos carregar esses aprendizados na nossa memória, no nosso coração, durante a nossa vida, durante o nosso cotidiano. Então, finalizo assim a nossa aula de leitura. Agradeço a todos pela participação. Desejo a todos um ótimo final de semana. Lembrando que logo mais às 3 horas teremos o nosso encontro, nossa aula de matemática e também a nossa aula de música. Hoje teremos aula de música com tia Suênia, ok, meus amores? Então, um grande beijo e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!